bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a origem do planeta Terra, sua história evolutiva. Então vamos lá. O que é importante a gente saber sobre o planeta Terra? Que ele começou a ser formado há muito tempo, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E por que eu falo que ele começou a ser formado? Porque a Terra ainda está em mudança, ainda está passando por transformações, ainda que essas transformações muitas vezes passem despercebidas. E também tem a ver aí a questão da gradatividade com que isso acontece. É importante a gente destacar que o planeta Terra ele é o terceiro dos 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar, a partir do Sol. Vamos relembrar aí os planetas, afinal, quais são? Nós temos aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, por último, Netuno. Então, dentre todos esses planetas, o planeta Terra ele é o único onde há comprovação de água no estado líquido. E a gente sabe que a água é um fator primordial para que os seres vivos, consigam executar suas tarefas diárias. Além disso, é válido a gente destacar também que dentre todos os planetas, ele é o quinto maior dos 8 planetas. Então, muitas vezes a gente só lembra de Júpiter como o maior, mas a Terra ela ainda é o quinto, tá? E, por vezes, também a Terra pode receber aí alguns nomes, como Mundo Azul ou ainda Planeta Azul. E é importante também saber que o planeta Terra ele serve aí de ambiente, de local de morada para milhões de espécies de seres vivos. E aí a sua superfície também é importante a gente destacar que está dividida em vários segmentos, e esses segmentos são chamados de placas tectônicas, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho das suas características. Aí observem também como que é o modelo do formato geóide da Terra. A gente vai ver também como é que o planeta Terra foi sofrendo transformações no que diz respeito à sua forma, seu formato. E aí, continuando, o que a gente tem de importante também aí? Vamos ver um pouquinho aí sobre como que o nosso planeta foi formado afinal. Aí a gente tem nessa imagem, mostrando aqui, a Terra ela foi formada ao mesmo tempo em que outros corpos do Sistema Solar. A partir do quê? A partir de uma grande nuvem de gás e poeira que girava ao redor do Sol. E aí, devido à força da atração gravitacional, esse material começou a ter choques em certos pontos, ter colapso em alguns pontos, e começou a formar pequenos corpos menores então, que seriam também densos. E depois, foram se colidindo, foram se chocando, e aí foram juntando de novo, foram se agrupando em corpos maiores, e assim a gente teve o surgimento dos planetas. Então, primeiro foi um grande impacto, gerou pequenos pedaços. Depois esses pequenos pedaços se juntaram e cada vez que foram se juntando, geraram aí os diferentes planetas que a gente tem, as luas e os asteroides. Por que a gente fala luas? Porque às vezes a gente só relembra que a Terra tem uma lua, mas a gente tem que lembrar que os outros planetas também têm lua. E os outros planetas, alguns possuem até mais de uma, possuem até mais de 60 em alguns casos. E aí, o que é importante a gente falar sobre isso também? Que a Terra nem sempre esteve sobre as mesmas condições que a gente tem hoje. A gente tem aí o que é chamado de Terra primitiva, que seria o início do planeta Terra. Depois que houve essa aglutinação, depois que teve essa junção dos pedaços pequenos, o que aconteceu com esse pedaço de rocha? Ele sofria bastante com altas temperaturas. Então, no início da sua formação, a superfície da Terra ela era inabitável. Era muito quente, tinham muitos vulcões que estavam em atividade, tá? E eles ficavam aí sofrendo o processo de erupção a todo momento. Outra coisa importante de destacar é que devido à temperatura elevada, a água ela permanecia na maioria das vezes no estado gasoso, não conseguia ficar nem no estado líquido. Somente conforme o tempo foi passando, a temperatura ela foi se estabilizando um pouco, foi diminuindo, e assim a água conseguiu, enfim, se manter no estado líquido na sua superfície, dando aí a origem também dos oceanos. O que é importante também a gente saber sobre tudo isso? Observe nessa imagem alguns vulcões em atividade, mas aí eles já cessaram um pouco em relação às primeiras imagens que eu mostrei, e aí a gente já tem água no estado líquido. Então, após o impacto aí que criou a Lua, a Terra derretida
ela também passou por algumas transformações, né? Começou a liberar gases e mais tarde mais gases foram liberados aí pelas atividades vulcânicas, fazendo com que a atmosfera naquele momento tivesse uma composição diferente da que a gente tem hoje, tá? Eram gases que eram até tóxicos naquele momento e que por isso também ainda não possibilitavam a existência de seres vivos. Depois, com o tempo, que a gente teve a formação aí de nuvens de chuva, e esse ciclo de chuva foi auxiliando aí no resfriamento e na diminuição aí da temperatura. Lembram que eram temperaturas elevadas, começaram a diminuir, foram diminuindo ainda mais com a questão aí das chuvas que começaram a acontecer. E as chuvas, elas também eram muito diferentes do que a gente tem hoje, tá? Elas tinham aí intensas descargas elétricas sendo provocadas também a cada vez que uma chuva era formada. E aí a Terra, ela é uma Terra que ela é dinâmica. Como eu falei para vocês, está passando por transformações, né? Claro que essas transformações são gradativas. O que é importante a gente destacar sobre isso? Que o interior do nosso planeta, por exemplo, ele é muito quente. E ele é feito, né, formado aí por rochas derretidas. E essas rochas derretidas, devido à alta temperatura, elas estão aí se movimentando sempre, tá? O que pode acabar ocasionando aí a ocorrência de alguns terremotos e a ocorrência também de alguns vulcões, né? Com que alguns vulcões entrem em atividade. Só que existe também, além de tudo isso, né, de temperaturas elevadas e tudo mais, existe um período que a Terra passou por um resfriamento total, que foi um período chamado de Era Glacial, ou ainda chamada de Era do Gelo. Foi um momento crucial para que as temperaturas diminuíssem bastante, e assim, depois conseguisse estabilizar um pouco essa questão da temperatura, que antes era muito alta, depois ficou muito fria, e aí depois ficou em uma considerável aceitável. E aqui só para a gente ver como é que é a estrutura da Terra, internamente falando, né? Nós temos 3 camadas principais. Nós temos a crosta terrestre, que é essa parte mais externa, que é onde estão localizadas as placas tectônicas, que devido ao contato com o manto, que é muito quente, pode acabar gerando a sua movimentação. E nós temos o núcleo, onde nós temos o núcleo externo e o núcleo mais interno, sendo que no núcleo externo a gente encontra aí níquel e ferro no estado sólido. E aqui só para vocês verem um pouquinho das placas tectônicas sendo formadas, né? Elas nada mais são do que resultado do fluxo de calor que vem do interior da Terra, que acabou causando essas rachaduras, que em alguns momentos, né, fazem com que elas se encontrem devido à sua movimentação, e esse encontro, esse choque também pode gerar alguns fenômenos na Terra, como a ocorrência de terremotos, que a gente já viu, né, mais atrás. E aí o que é importante a gente saber sobre o momento atual da Terra? Que no presente, a Terra ela fica aí em volta, né, fica todo momento aí em volta do Sol. E para que ela complete uma volta em torno do Sol, demora até um certo tempo, né? E que isso é importante que aconteça também para que a gente tenha a estabilidade das nossas temperaturas e para que a gente tenha também 2 momentos importantes acontecendo, que é o momento de troca de dia e de noite e também a questão das estações do ano. E aí, para a gente resgatar as informações que a gente viu na aula de hoje, vamos aí para o nosso exercitando. Na primeira questão a gente tem o seguinte: qual o tempo estimado da formação do planeta Terra? E aí, qual a idade aproximada da formação do nosso planeta? Nesse caso, o tempo estimado aí, gente, é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Lembre-se que foi um processo gradativo e que é um processo que continua acontecendo, porque a Terra ainda está em transformações contínuas, tá? E na questão 2 a gente tem o seguinte: como se deu o processo de formação da Terra? Como que a Terra foi formada afinal? E aí? Nesse caso, a Terra, gente, ela foi formada a partir de uma grande nuvem de gás que começava a girar ao redor do Sol, e aí devido à ação da força gravitacional, né, a gente começou a ter alguns colapsos e foram gerando pequenos pedaços, esses pequenos pedaços depois foram se juntando, e assim a gente foi tendo a formação não só do planeta Terra, como dos outros planetas também do Sistema Solar. Na nossa terceira questão a gente tem o seguinte: o que foi a Era Glacial? E aí, como que a gente pode caracterizar? A Era Glacial, gente,
foi um período geológico muito importante, que foi quando a Terra passou por um resfriamento. E esse resfriamento ele foi muito importante para que a gente tivesse depois, né, uma estabilidade em relação às temperaturas da Terra. E por último, para a gente encerrar nossa aula, nós temos aí a quarta questão. Como que são chamadas camadas da estrutura interna da Terra? E aí? Nesse caso, nós temos a crosta, que é a parte mais superficial, onde a gente encontra as placas tectônicas. Temos o manto e, por último, nós temos o núcleo, onde a gente tem a subdivisão em núcleo externo e núcleo interno. Lembrando que no núcleo externo a gente tem uma parte que ela está até no estado líquido, né? E que quanto mais perto do núcleo eu estou, mais quente será também, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!